Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós suplicamos o auxílio do Espírito Santo através da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São Mateus Evangelista, rogai por nós. Que os nossos santos anjos da guarda nos guiem, nos conduza também nesse estudo. E pedimos também a proteção dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, então começamos a estudar o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que começa com o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Então nós fizemos uma pequena introdução no nosso último encontro, onde falamos um pouco sobre esta palavra, bem-aventurança, né? O que, digamos assim, né, no original grego, o que ela significa na sua profundidade. E hoje nós queremos falar realmente sobre as bem-aventuranças em si. Ok? Quem está assim, acompanhando, eu acho que a gente já percebeu o seguinte, né? Que os santos padres, eles sempre tendem a interpretar o Evangelho numa espécie assim de chave de leitura, em que eles veem aqueles lugares, as paisagens, os fatos ali narrados, como que uma espécie, né, de cenário que nos conduz à conversão, que nos conduz a uma vida espiritual. Então, nós vamos ver que os santos padres, eles também vão interpretar as bem-aventuranças nesta chave de leitura. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos ver que eles veem, né, cada bem-aventurança como um progresso no caminho e na vida espiritual. Tá? Então, nós vamos ver aqui algumas interpretações e a primeira seria essa, tá, ok? As bem-aventuranças como uma caminhada, um processo, né, na nossa vida espiritual. Boa noite, Regina. Boa noite, Lindaura. Salve Maria. Sejam bem-vindas. Então, quem está com a Sagrada Escritura, quiser, né, acompanhar a leitura, então agora nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha. Sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira coisa, não é, que São Mateus começa dizendo é que Jesus subiu o monte e subiu a montanha. Então, aqui que Jesus nos ensina, né, e que São Mateus também foca, né, e quando faz questão de mencionar, de dizer que Jesus, né, subiu a montanha. Por que Jesus subiu o monte?
Porque aquilo que ele iria dizer tinha vindo do alto, com a finalidade de nos levar para o alto. Então, nosso Senhor sobe. Por quê? Porque aquilo que ele quer ensinar para as multidões, aquilo que ele quer deixar para nós como ensinamento, não é algo daqui da terra, mas é algo que vem do alto. E para buscarmos as coisas do alto, precisamos subir, né? Então, aqui Jesus sobe, nos deixando claramente, né, o exemplo que nós precisamos subir, se nós quisermos, né, vivermos a vida espiritual e buscar os dons celestiais. Sempre que se disser que o Senhor abriu a boca, entenda-se que se seguirão coisas de grande importância. Né? Então, é quase que um pleonasmo, né, vamos dizer assim, né, que São Mateus diz, né, que Jesus ia pregar e abriu a boca, né, é evidente, né, como é que vai pregar sem abrir a boca, né, mas por que São Mateus faz questão de colocar isso, né? Esse abrir a boca tem este significado, esse simbolismo, que aqui Nosso Senhor vai fazer um grande discurso. Boa noite, irmão. Prosseguindo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são eles? Quem são os pobres de espíritos? São aqueles que sempre mendigam o auxílio de Deus. No texto grego se diz: bem-aventurados os mendigos e os pobres. Ou seja, né, há esse enfoque, né, realmente na mendigância. Ou seja, bem-aventurado aquele que enxerga a sua pobreza. Bem-aventurado aquele que enxerga a necessidade que tem de buscar as coisas do alto. Aquele que reconhece, né, que necessita do auxílio divino. Então, estes são bem-aventurados. Eu acho que é na festa de Pentecostes, naquele canto que depois do Evangelho, agora me fugiu o nome correto, mas quando invoca o Espírito Santo, nós dizemos, né, vinde Pai dos pobres. Então, pobres da graça, pobre dos auxílios divinos. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que realmente conhecem a sua pequenez. Isso, obrigado, comadre, sequência de Pentecostes. Tá? Então, vinde Pai dos pobres, aqueles que enxergam a sua pobreza. Há muitos que são humildes por natureza, não em virtude da fé. Né? Então, eu posso ter a virtude natural da humildade. Eu posso, materialmente falando, ser pobre. Mas nem por isso eu sou pobre de espírito. Entende? Então, o pobre aqui não é tanto no sentido material. O humilde aqui não é na virtude humana, aquela pessoa é uma pessoa simples, né? Eu posso ser simples, eu posso ser pobre, mas se eu não me vejo pobre no sentido espiritual, pobre no sentido de que para me salvar eu preciso da graça, eu preciso do auxílio do Espírito Santo, eu preciso de Jesus como meu Salvador, né? Não tem como eu ser bem-aventurado, porque eu não vou deixar que a graça me conduza. Então, por quê? Porque não imploram o auxílio de Deus, mas só são verdadeiramente humildes os que o são pela fé. Ou seja, diante da graça, diante da presença de Deus,
O pobre é aquele que reconhece a grandiosidade de Deus e a sua pequenez, né? Como São Francisco de Assis. A sua oração ele dizia, né? Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós sois o Altíssimo, o Onipotente, o Senhor que criou o céu e a terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Então aqui está a pobreza de espírito. E se reconhecer que nós não somos nada e que precisamos de Deus. Aquele que, por amor a Deus, se faz pobre das coisas deste mundo, será rico das coisas celestes. E a pobreza, essa pobreza de espírito, ela é fruto realmente desse amor pelas coisas divinas, né? Quem não busca de coração as coisas divinas, não vai conseguir enxergar-se pobre. Porque se eu só... Né, a minha vida está voltada só aqui para as coisas materiais, a vida espiritual não tem muita implicância, né? Não tem no meu dia a dia, né? Materialmente falando. É claro que nós sabemos que tudo que nós temos vem de Deus. Por isso que somos gratos a Ele, temos que agradecer a Deus tudo aquilo que temos, né? Recebemos dele por a sua infinita misericórdia. Mas a gente sabe que eu posso, né, materialmente falando, ter uma vida longe de Deus e de alguma forma, né, como o mundo valoriza, me dar bem, segundo os critérios daqui deste mundo, né? Versículo 4. Então, a primeira bem-aventurança aqui, então, o primeiro são os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que é certo aqui? Isso. Então, aqui, quando o Nosso Senhor fala, bem-aventurados os que choram, aqui a gente precisa entender, né, que esse choro, aqui no Sermão da Montanha, ele tem uma conotação de ordem espiritual. Aqui Nosso Senhor não está falando propriamente, né, do choro no sentido dos nossos sofrimentos aqui, né, enquanto nesta vida, nessa caminhada, né? Aqui não está falando no sentido do choro do vale de lágrimas, né? Mas de um choro que vem de quem começou a buscar as coisas do céu, daquele que despertou para a vida espiritual. E por que quem desperta para a vida espiritual chora? Primeiro chora de remorso. Por quê? Porque quando a gente vê o amor de Deus, vê o tamanho do amor que Deus tem para conosco, tudo aquilo que Deus fez por nós, nos criou, Ele não precisava ter nos criado, mas quis nos criar, desejou nos criar. Uma vez que fomos criados, nós o abandonamos quando pecamos, caímos no erro. Então vem Jesus em nosso socorro, se encarna, entrega a sua vida na cruz por nós. Então, diante de tudo aquilo que é o amor de Deus, que fica claro diante dos nossos olhos, e quando a gente cai em si, né, que olha para o nosso nada,
que a gente olha para os nossos pecados, vê quanto que nós ofendemos a Deus. Então, o choro aqui é no sentido do arrependimento. Então, aqueles que choram, ou seja, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Da contrição. E aí os santos padres vão dizer ainda mais, que nesse arrependimento, nesse chorar de pecados, existem ainda 2 graus. Quando eu choro os meus pecados, digamos assim, eu ainda não estou num amor ainda muito perfeito. Porque eu posso estar chorando, né? Porque eu vejo assim, nossa, eu mereci a condenação eterna, né? Então pode ser que esse choro ele ainda tenha algo de amor próprio. Então os santos eles dizem o seguinte, que para a gente discernir, né, em que nível desse arrependimento, dessa contrição que nós estamos, nós precisamos olhar para os santos. E aí eles citam aquela passagem de São Paulo, né, no final da segunda carta aos Coríntios, que São Paulo diz, né, que ele terá que chorar muito pelos pecados daquela comunidade. Ou seja, é aquele que chora, aquele que clama aos céus, né, ao arrependimento, não só pelos seus pecados, mas pelos pecados dos outros. Então, os santos padres dizem que é quando a pessoa chega nesse nível, né? Por quê? Porque aí, de fato, a gente tem a consciência do que é o pecado, né? Do que é a ofensa a Deus e das suas consequências. Então, nós, por exemplo, São Domingos de Gusmão passava noites inteiras chorando diante do Santíssimo Sacramento, né? Dizendo, Senhor, clamando, Senhor, o que será dos pecadores? O que será dos pecadores? São Francisco de Assis morreu cego. O que foi a cegueira? De tanto chorar, pedindo perdão dos seus pecados, mas também pedindo, intercedendo perdão, né, dos pecados dos seus irmãos. Então, é claro que aqui nós estamos falando aqui realmente de um nível assim, né, já alto, né, da conversão. Mas nós precisamos, né, nós que somos pequenos, ainda estamos, né, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados, né, que realmente nós peçamos a Deus esta virtude, esta graça, do verdadeiro arrependimento, né? Porque a gente se arrepende mesmo quando a gente sente no coração, poxa vida, eu ofendi a Deus, né? O meu pecado ofende a Deus. Então aquilo dói na nossa alma, né? A gente sente. E aí é evidente, né? A gente não vê a hora de se confessar, pedir perdão a Deus, recomeçar e continuar o nosso caminho. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que cedem às exigências injustas. Não resistem ao mal, mas vencem o mal pelo bem. Então, o manso é aquele que, diante de uma injustiça que se faz contra ele não é um justiceiro, ele não busca a vingança, mas ele vive aquele momento, né, aquela perseguição, aquela dificuldade, e entrega nas mãos de Deus.
que Deus faça justiça. Esse é o manso. A terra da qual Nosso Senhor aqui fala é aquela da qual se diz no Salmo 142, versículo 6. Minha parte está na terra dos vivos, ou seja, o lugar onde habitam e onde habitar os santos. Então essa terra que Nosso Senhor fala aqui, possuirão a terra, é a vida eterna. Aqui é o céu. Manso também é aquele que toma posse de si mesmo, agindo não por ira ou por outra paixão. Por isso possuirão a herança do Pai na vida futura. Então, manso é aquele que ele tem um autodomínio de si. Então, é aquele que, diante da ira, da raiva, enfim, de um sentimento, uma paixão que mexe com a gente, é aquela pessoa que sabe se controlar, não antes de dizer alguma coisa, quando começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, até que passa aquela raiva. Então isso é a mansidão. Então por que vão possuir o céu? Porque se conseguiram possuir a si mesmos. Então, aquela pessoa que tem o autodomínio de si, que consegue ali naquele momento ali de raiva, de ira, de revolta, consegue se controlar. Então, ele não perde a sua mansidão. Então, estes são os mansos. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Depois de um profundo arrependimento, ou seja, então, depois que a gente chora os nossos pecados, que a gente vai se tornando manso, ou seja, vamos também nos tornando dóceis, nas mãos de Deus, vai brotando em nós um profundo arrependimento. E esse arrependimento, ele vai gerando um fruto, que é esta fome e sede de justiça. A gente já viu que essa palavra justiça, ela não significa aquilo que para nós hoje é justiça. Então, se alguém me fez, causou um prejuízo, eu vou no tribunal e peço que se faça uma justiça. Não, justiça aqui é santidade. Então, quem tem fome e sede de justiça é aquele que tem fome e sede de ser santo, de ter uma vida em Deus. E esta vida em Deus, esse desejo, esta fome de santidade, se traduz o quê? Em obras. Então, é aquela pessoa que tem sede e fome de fazer as coisas de Deus. Aquele desejo, não, eu preciso evangelizar, eu preciso rezar, eu preciso me colocar em oração, eu preciso ir à missa, vocês entendem? Isso é a fome e sede. Basta a gente ver, quem, digamos assim, já está nesse nível, Então, por exemplo, a pessoa não vê a hora de chegar o domingo, eu quero, para ir à missa, entende? É diferente, muito diferente de quem ainda, eu vou porque uma pessoa que vai porque não, é obrigação de ir no domingo, então a pessoa vai ali na obrigação. Não, aqui tudo que a pessoa faz, ela faz ali com a vontade, com o desejo, porque ela tem fome e sede, ela anseia por aquilo. Então chega o momento da oração, a pessoa já está ali, na expectativa daquele momento. Então isso aqui é ter fome e sede de justiça. A pessoa tem sede e fome de santidade, que por sua vez é o desejo, de realizar as coisas de Deus, fazer aquilo que Deus quer e querer o que Deus faz. E aí, os santos padres, eles fazem aqui uma citação. Eles, falando, desse desejo,
né, de fome, sede de justiça, eles citam o Evangelho de São João, quando Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. João 4,34. E a minha bebida é aquela água da qual todo aquele que beber virá a ser nele, né, brotará no seu coração uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A princípio, parece que a recompensa é em retorno igual a que praticamos. Não é? Porque nosso Senhor diz: quem bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então aqui parece que é a mesma coisa, né? A recompensa é igual daquilo que eu faço, né? Só que vejam, na verdade, a nossa recompensa é infinitamente maior. Por quê? Porque a misericórdia com a qual, né, nós praticamos, ou seja, evidentemente que nós só podemos ser misericordiosos para com os nossos irmãos. Né? Não tem como nós ser misericordiosos com Deus. Né? Só é Deus que é misericordioso para conosco. Então, para eu ser misericordioso, eu sou misericordioso com meu irmão, então esta misericórdia, ela é uma misericórdia humana. Aquela, porém, com a qual Deus mesmo exercerá misericórdia para conosco, é uma misericórdia muito maior do que a misericórdia humana. A misericórdia que Deus terá para aqueles que são misericordiosos nesta vida, né, ela é infinitamente superior a esta misericórdia que nós vivemos e praticamos. Né? Então, se eu sou misericordioso, receberei misericórdia, né, mas não dá nem para comparar. Né? A misericórdia, né, eu perdoar alguém, é muito diferente do que quando Deus nos perdoa. Por quê? Porque a dignidade de Deus é imensamente maior do que a nossa. Né? Então, se alguém me ofende, não é tão grave, né? Porque afinal eu também sou um pecador, também tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, as minhas limitações, né? Então, alguém pode me ofender no momento de raiva de alguma coisa que eu fiz para aquela pessoa, né? Depois, claro, posso ser misericordioso, perdoar, tudo bem, né? Mas é muito diferente com Deus, né? Quando nós ofendemos a Deus é gravíssimo, porque tudo que nós temos, inclusive a nossa vida, né, esse ar que estamos respirando agora, é Deus que está nos dando. Então a gravidade do nosso pecado para com Deus é muito maior. Então a misericórdia que Deus exerce para conosco, ela é infinitamente maior do que a misericórdia com a qual nós damos para os nossos irmãos. Né? Versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração se coloca em sexto lugar, pois foi no sexto dia que o homem foi criado à imagem de Deus, a qual no homem se havia obscurecido em razão da culpa, e que pela graça é restaurada nos puros de coração. Somente vivendo as outras bem-aventuranças é que podemos tornar-nos puros de coração. Então vejam, aquilo que eu comentava no início, né? Então, conforme a gente vamos progredindo nessas bem-aventuranças que Jesus vai nos falando, aqui é como uma escada, que cada bem-aventurança é um degrau, que nós vamos subindo, até chegar no monte. Lembra? Jesus subiu a montanha. Então,
O que é são as bem-aventuranças? Aqui Nosso Senhor está nos ensinando a como subir a montanha, alcançar as coisas do alto. Então, primeiro eu tenho que ser pobre de espírito, depois eu tenho que arrepender dos meus pecados, depois eu tenho que ser manso, eu tenho que saber me controlar, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que amar os meus irmãos. E vivendo tudo isso, aí eu vou chegar na pureza de coração. E é interessante aqui, né, que eles fazem essa comparação, né, que é a sexta bem-aventurança, porque nós fomos criados no sexto dia, e quando Deus nos criou, quando criou Adão e Eva eram puros, conversavam com Deus no paraíso. Né? Então você veja que o caminho, também é um caminho de restauração. Então, puro é aquele que verá a Deus. Por quê? Porque chegou num estágio, né, vamos dizer assim, daquele estágio que era o pensado e querido por Deus para nós. Então, vai nos dizer São Jerônimo: como Deus é limpo, só pode ser conhecido por quem é puro de coração. Então, a pureza também está ligada à limpeza. Né? Aquilo que é puro é limpo. E Deus, né, é a pureza em excelência. Né? Não pode ser templo de Deus aquele que não está completamente purificado. Buscai-o com simplicidade de coração. Sabedoria 1, versículo 1. Coração simples é o mesmo que um coração puro. Então, aqui também volta a questão da simplicidade. Né? Buscai-o com simplicidade de coração. Então, aí a gente pode fazer a comparação da criança. Quem chegou neste grau da virtude, né, esse puro de coração, ele se torna simples como uma criança diante de Deus. Né? Aquela simplicidade que é própria das crianças para com os pais, né, para com as mães. O puro de coração tem a mesma confiança que a criança tem nos seus, né, a criança pequenininha tem nos pais. O puro de coração tem a mesma confiança em Deus. Aconteça o que estiver acontecendo na minha vida, eu confio em Deus. Né? Eu me jogo nos braços de Deus, me confio nele, me entrego e deixo que ele me carregue nos seus braços, no seu colo, né? Para onde ele achar que eu devo caminhar, para onde eu achar que eu devo ir. Né? Essa aqui essa pureza de coração também perpassa nesse sentido. Né? Essa confiança. Né? Tem o Salmo 8, se eu não me engano, Salmo 8, versículo 2, né? Diz assim, que a força que opondes aos maus, né? Qual é a força que se opõe aos maus? A oração dos pequeninos. Dos pequeninos, né? Aí aqui o Salmo ainda faz questão, né, de quem é o pequenino. A comparação que ele faz é com as crianças que ainda as mães amamentam. Então ainda naquela pureza daquela criança ali mais na tenra idade, né, que ainda está realmente ali, não tem nada no coraçãozinho dela, né, não sabe de nada, está toda entregue ali nos braços da mãe que o amamenta, né, nos braços do pai. Essa é a força que opondes aos maus. Aqui é essa pureza de coração. E a última bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos se chamam bem-aventurados porque, primeiro, têm a paz no seu coração
e em seguida buscam inculcá-la nos seus irmãos em conflito. Né? Então, aquilo que sempre também a gente comenta, né? A paz, ela não vem de cima para baixo, ou seja, né? Ela não vem de fora para dentro. A paz não virá na paz das nações, que vem para a sociedade, que vai chegando até mim. Não. A paz começa conosco. Começa comigo. Né? E aquele que está em paz, e aquele que alcançou esta paz verdadeira, ele vai espalhando. Ele não fica em paz, né, no bom sentido, enquanto não faz com que os outros também estejam em paz. Né? São também aqueles que se reconciliam com seus inimigos, esquecendo as injúrias, estes amam a paz. Né? Então, é aquela pessoa que, às vezes, coloca na balança, né? Poxa, para alcançar a paz, né? Então é necessário esquecer isso, né? Passar uma borracha nisso que aquela pessoa fez. Não tem problema, né? Vamos esquecer, vamos nos perdoar. O importante é que a paz esteja reinando entre nós. Né? Santo Agostinho vai dizer, assim como não existe, essa frase de Santo Agostinho eu achei muito marcante, né? Ele diz assim como não existe quem não queira alegrar-se, tampouco existe quem não queira ter a paz. De fato, isso aqui é uma verdade. Né? Quem é que não quer ter a paz? Quem é que não deseja? Quem é que não busca a paz? É interessante às vezes, né? Você fala, mas e essas pessoas que estão fazendo as guerras, né? Vejam, tem muita gente que realmente acredita que com aquilo está buscando a paz. É contraditório, né? É absurdo, mas muitos acreditam nisso, que da guerra surge a paz. Agora sim a última, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Assim abrange na última bem-aventurança todos aqueles que têm a disposição de alma inclinada a sofrer todas as coisas por Cristo. Então, esses que são perseguidos por causa da justiça. Né? Então, são justiça, santidade. A santidade é nosso Senhor. Né? Então, quem está disposto a sofrer, né, pela justiça, melhor dizendo, na verdade está disposto a sofrer todas as coisas por Cristo. Para eles se reserva o reino dos céus, porque no desprezo das coisas deste mundo são verdadeiros pobres de espírito. Ou seja, retoma, né, de novo a primeira bem-aventurança. Bom, gente, eu acho que ficamos hoje por aqui, tá bom? E aí nós vamos retomar ainda, tá? No nosso próximo encontro ainda as bem-aventuranças, porque Santo Agostinho, ele faz uma interpretação muito interessante, que ele compara cada bem-aventurança com os dons do Espírito Santo. Tá? Então aí a gente retoma daqui nosso próximo encontro. Tá bom? Se Deus quiser.